O que é um pecado venial? Nós temos o pecado original, que nós somos remidos através do batismo. Nós temos o pecado mortal, que você pode conferir. Aqui no canal tem um vídeo que fala somente de pecado mortal. E nós temos o pecado venial. O que seria o pecado venial? São faltas leves que não deixa de ser um pecado, mas que não fere, não rompe a nossa relação com Deus. O pecado venial são faltas que a gente comete, às vezes de forma involuntária, uma inveja, por exemplo, gula, ou uma mentira, mas aí vale uma ressalva. Essa mentira foi uma mentira leve ou uma mentira que causou um problema muito grande para uma outra pessoa, compreende? Então é errado eu falar assim, olha, mentira é um pecado venial. Não, depende o que essa mentira causou. Se causou um estrago muito grande, ela pode sim ter virado um pecado mortal. Então, o que nós temos que nos ater? Primeiro, nunca querer o mal de ninguém. Nunca querer ter inveja do sucesso de uma outra pessoa. Porque todo mundo batalha para conquistar as coisas e nós também temos que fazer isso. Mas às vezes não conseguimos conquistar aquilo que queremos. Então, para que invejar uma outra pessoa? Para que inventar uma calúnia de alguém? Para que a gula? Então, para que querer roubar algo se não me pertence? Percebe? Qual a grande diferença da remissão também entre pecado venial e pecado mortal? O pecado mortal, você obrigatoriamente precisa se arrepender e confessar com o sacerdote. O pecado venial não. Você pode e deve entregar esse pedido de perdão no ato penitencial da Santa Missa. Ali o padre consegue te absolver desses pecados. Mas como que eu tenho que trabalhar para poder discernir esse grau de pecado? Talvez exista uma complexidade muito grande da gente viver na sua plenitude a forma correta. Então o que nós temos que ter em mente? Nós temos que olhar sempre para Cristo. E quando for fazer algo, antes de fazer, pensa, o que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Talvez ali a gente vai minimizar os erros. Nós não temos a mente tão apurada como Cristo para saber exatamente como agir como Cristo. Por isso que Ele nos auxilia. Por isso que a igreja nos ensina ferramentas espirituais que nos auxiliam. Que não é somente pedir a Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, não é somente pedir ao Espírito Santo. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, dos nossos santos de devoção e do nosso anjo da guarda. Sabe aquela oração? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Olha só, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. É uma oração que você tem que fazer todos os dias. Tudo isso te auxilia. Mas aí você vai falar assim, como? Se eu às vezes fico querendo ouvir vozes que me orientam. Não. Às vezes o sentir já nos faz entender se aquilo vai ser bom para mim ou não. Eu estou sentindo uma angústia muito grande de fazer algo. Pode ter certeza que é Deus mostrando para você não ir. Que aquilo não vai ser bom para você. Ou você vai fazer mal para alguém, consequentemente para você. E isso para mim também. E isso vai me trazer uma mancha que pode ser um pecado venial ou um pecado mortal. Então, em resumo, para o nosso entendimento, pecado mortal é um rompimento realmente que eu causo através de algo grave com Cristo. Pecado venial são faltas leves. Jamais conseguiremos deixar de ser pecadores, mas que a gente possa sempre buscar entender aquilo que a igreja nos ensina e que Cristo espera de nós, e que a gente possa sim se levantar toda vez que a gente cair, toda vez, e pedir sempre o fortalecimento, a intercessão de Nossa Senhora, dos santos, pedir a proteção do anjo da guarda e sobretudo pedir que Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine, nos guie, nos fortaleça para sermos não somente pessoas melhores, mas cristãos que seja exemplo para outras pessoas, porque falar é bonito e devemos falar, devemos pregar, devemos levar a palavra, devemos levar o evangelho, mas muito mais do que falar
é sermos exemplos, porque o exemplo arrasta, o exemplo faz com que a pessoa fale, olha, de fato, aquela pessoa não está só falando, ela vive o evangelho, e ela vivendo o evangelho, você se torna uma pessoa, de certa forma, com uma autoridade naquilo que você está ensinando, porque o mais triste é ver uma pessoa pregar muito e não viver o que propriamente prega, ou pior, cobra da pessoa para ser uma pessoa muito boa, mas demonstra na prática ser uma pessoa totalmente contrária àquilo que prega e àquilo que cobra. E tá tudo bem, se existe pessoas assim, ela também está num processo de conversão e de repente ela vai mudar e vai se tornar uma pessoa melhor. Então que possamos nunca julgar a outra pessoa, tá bom? Então esse é um pequeno resumo do que é um pecado venial. Deus abençoe grandemente.